Então, eu tô aqui pra apresentar um projeto que eu pedi pra um amigo me passar ali, um projetinho simples pra eu fazer rápido e poder entregar isso aqui pra eu criar um portfólio, já que o meu foi perdido aí por alguns motivos, tipo HD, enfim, eu não salvei nada. Então, nesses últimos 6 anos que eu tenho de programação, eu perdi muita coisa. Eu tenho poucos projetos, mas ainda não tá aqui, eu vou ter que baixar de novo. Enfim, e aí eu fiz aqui uma lista de compras que ele pediu pra eu fazer. Eu gravei um vídeo de 4 horas fazendo isso aqui, só que eu vou resumir no máximo possível, então vai ficar mais fácil aí pra todo mundo digerir isso aí. Valeu? Bora pro código, vai. Acho que é importante eu falar que durante esse período em que eu fiz esse projeto aqui, eu aprendi muita coisa, então muita coisa passou batida também, e eu só corrigi depois, então o projeto ele tá bem diferente do que eu desenvolvi nesse vídeo aqui. Já tá tudo atualizadinho, bonitinho, tudo comentado como que eu fiz, tá tudo lá no GitHub, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Tá, aqui eu fiz a estrutura do HTML bonitinha. Tá, eu separei em 2 seções aqui, uma vai ser onde vai pegar ali o texto que a pessoa vai digitar, e a outra vai ser pra adicionar, pra mostrar a lista, então 2 seções aí separadinhas. Aí eu usei ali um for pra linkar com o input, então toda vez que eu clicar no nome ele já marcava a caixinha, então ficava bem mais fácil do que mirar na caixinha ali e clicar. Eu vou pular essa parte todinha aqui, porque o HTML todo mundo já sabe como que funciona. Fiz rapidão aqui, que eu acelerei, olha lá, olhando o material ali, a documentação no Zeal, que é um programa de documentação, então eu olho tudo por lá, fica muito mais fácil. Daí eu já coloquei logo responsivo, pra ele se ajustar de acordo com a tela ali. E aí eu pesquisei coisas no YouTube também, que né, ninguém merece. Às vezes você não acha as coisas que você precisa na documentação, então né. Mas eu não consigo ver meus projetos feios. Realmente, velho. Eu não consigo olhar pra meu projeto assim e ver ele, pô, tá feio. Eu tenho que deixar ele bonitinho antes de qualquer coisa. Não basta ser prático, tem que ser bonito também. Exatamente, leque. Não basta ser prático, tem que ser bonito. E o contrário também vale. Não basta ser bonito, tem que ser prático também, mano. Tipo assim, ó. Se eu tiver um script muito grande, gigantesco, absurdo, você tem que botar sempre o script embaixo, porque a última coisa que tem que ser processada vai ser o script. Porque senão ele vai ficar ali demorando e tal, e o site vai ficar com a tela branca até que apareça teu site. A pessoa já clicou ali pra sair e já foi embora. É bonitão, tá? Element. E aqui dentro fica o nome do elemento que eu quero. Eu criei uma função de elemento aqui para eu pegar o elemento mais fácil. Tem um document.querySelector e aí ele vai selecionar o elemento que eu botei ali. Vou pegar aqui pelo ID, que é nome do item. Então eu posso pegar aqui, vou colocar no console.log. Tá, então a primeira coisa que eu tinha que fazer ali, que eu tô fazendo aqui no caso, é pegar o que a pessoa tá digitando e salvar isso em algum lugar. E o elemento vai ser o nome, vou colocar esse console.log. Tá, essa função aqui eu tirei no meu projeto. Eu vou até mostrar pra vocês aqui que eu fiz um patch note, separei tudo que tinha de erro. Depois que eu terminei de gravar esse vídeo, eu dei uma olhada, dei uma fuçada ali na interface pra ver o que tava dando problema. E eu encontrei aqui algumas coisinhas dentro do código que não precisavam, eu já consertei também. E tá tudo comentado aqui dentro do... Ah lá, eu comentei tudo pra vocês, então... Tipo, tudo que você precisa saber sobre o código já tá dentro do próprio código, então isso aqui tá bom demais. Tá tudo aí, bonitinho. Separei os scripts do HTML, porque o ideal é que cada linguagem seja separada, bonitinho. Tipo assim, o HTML não se misturar com outras linguagens e o CSS também não. Enfim, o JavaScript que eu fiz aqui, ele tá mais limpo possível. Tudo que tem de JavaScript tá dentro do script aqui. Então eu tirei até o onClick que ficava aqui. Eu tirei, então eu botei tudo lá dentro do JavaScript para ficar mais fácil. Apesar de que eu poderia separar esse script aqui em várias camadas, tipo separar a parte que envolve a lista aqui, colocar em um arquivo, essas funções de visualização separar em outro arquivo, aí todas as funções que envolvem a lista em si separar em outro lugar, esse tipo de coisa. E aí esse patch notes que eu coloquei aqui tá dentro do projeto lá no GitHub também, se você quiser dar uma olhada, e tá tudo bonitinho descrevendo o que cada coisa faz. Esses botões verdes aqui quer dizer que eu já fiz a alteração, as vermelhas é que eu ainda não fiz a alteração. Mais ou menos, porque as animações, quando eu desenvolvi esse projeto, ele não tinha animação nenhuma, então agora tem. Se eu clicar aqui, ele vai subir ali como se tivesse, né, saindo do site. Se eu clicar fora, ele volta. Então a sombra aqui atrás. Eu aprendi muita coisa com desenho na época que eu estudava desenho. Então eu aprendi muita coisa sobre animação, sobre até modelagem 3D que eu projetava também. Eu consigo fazer uma animação perfeita ali, que vai ficar bonitinho e vai acrescentar ali pro sistema e tudo mais. Coloquei até uma respiração. Quando o mouse fica em cima de alguma task, ele começa meio
meio que... Não sei como que eu vou explicar isso. E aí, se eu clicar aqui, ele meio que desativa, desabilita ali. E quando eu clico aqui, ele volta. Coloquei uma animação ali pra ilustrar ele meio que descendo, como se ele estivesse num plano na frente e descer pra encostar no site. Enfim, só pra gente testar como isso tá funcionando. Get nome do elemento. Agora toda vez que a gente clicar aqui, ele vai adicionar ali. Se quiser colocar meu nome ali, não tem nenhuma animação praticamente. Tava até mais feio na época. Agora eu tenho que passar isso aqui pra dentro de uma lista. Tá, eu criei uma lista ali pra armazenar os dados e tal. Armazenar ali os itens que a pessoa ia comprar. Lista.push. No caso, eu vou colocar aqui o valor, vai ser item mesmo. Eu coloquei também para ele verificar se o item tá vazio. Então ele não vai adicionar dentro da lista se o item tiver vazio. A gente vê, para ver se tá funcionando direitinho. Se eu colocar ele adicionar, se eu colocar Xavier aqui, olha lá, ele gerou uma lista com Elian e com Xavier. Então ele tá adicionando na lista bonitinho, perfeitamente. A gente já criou tanto o pegar quanto o adicionar. Olha lá, ele adicionou um vazio. Eu vou até colocar um if. Se tiver vazio, ele não vai adicionar. Const, na real, chamar de item, não tem problema. Eu vou colocar isso aqui ali em cima, pra eu não usar a função duas vezes, porque isso vai consumir mais do sistema. Eu não quero... Entendeu? A gente tem que se preocupar com a otimização sempre, velho. Usar o mínimo possível de funções. Se você puder economizar nas funções, quanto menos processo, melhor. É isso que eu quis dizer. Aqui. Rodar de novo uma função inteira. Então salva esse valor, coloca aqui dentro. Se o item ele for diferente de null, ele adiciona. Se não, ele não faz nada. Eu acabei descobrindo que no JavaScript ali, o TXT, a caixa de texto, ele não retorna um null, ele retorna um texto só que vazio. Bora ver aqui se for um else, só pra gente testar. Tem muita gente que deve estar com agonia agora que eu coloco as chaves embaixo, mas enfim, vida que segue. Eu vou colocar aqui um alert, só pra gente saber do que se trata. Alert, caixa vazia. Só pra gente dar uma testada, tá? Se eu adicionar aqui, não acontece nada. Se eu colocar não igual a isso aqui, será que funciona agora? Aí, caixa vazia. Tá, se eu colocar assim, tá, ele vai adicionar, mas a gente não tá fazendo nenhuma função aqui pra ele mostrar. Então eu vou deixar só isso aqui. A pessoa já vai ver que tá vazio aqui. Se ele tentar clicar, adicionar, não vai funcionar. Olha lá, só vai adicionar se ela clicar ali. Vou criar uma função pra mostrar aqui embaixo. Eu vou dar uma comentada nisso aqui, que eu não quero isso aqui aparecendo. E eu vou criar esses valores. Tá, e agora eu crio aqui uma função render, que é pra ele mostrar ali na tela a lista de forma dinâmica. Então, de acordo com a quantidade de itens, a função bonitinha, ele gera todas as tags. Então, antes eu tinha aqui o... Até colocar aqui de volta. Eu tenho ali dentro da lista, eu coloquei ali pra ficar sempre assim. Vou até mostrar o código aqui, ó. Eu coloquei aqui dentro da lista, de fato, quando ele começa, ele já mostra isso aqui, ó. Minha lista de compras, só pra eu ter um valor ali pra ser mostrado aqui pra fazer um teste, mas enfim. Mas eu posso colocar ele vazio aqui e adicionar um, sei lá, arroz. E adicionar aqui, ele já vai adicionar. Eu vou colocar um feijão também. Ele já salva tudo bonitinho aqui. E ele mostra de acordo com a quantidade de itens que tem dentro da lista. Inclusive já tá aí responsivo bonitinho. Olha lá. E quando ele fica em modo mobile, ele não tem aquelas animações de subir e sair do site. Que eu acho que fica mais interessante só no modo de navegador, no desktop. Se eu tiver errado, eu vou aprender no meio desse processo. Em nome do item, vou chamar assim, nome do item. Aí vírgula, a posição. Então ele sempre vai fazer isso aqui, ó. O for each ele vai dar... Ele vai fazer um for each aqui. E de acordo com a quantidade de coisa ali dentro da lista, ele vai criando ali as tags. Bora pular aqui logo essa parte. Ele cria ali as tags. Depois ele pega ali o item, pá. E usa o append child para adicionar aquela tag dentro de outra tag. Os meus itens aqui no caso é aquela seção que eu tinha colocado lá aqui, ó, no HTML. Essa seção aqui, olha lá, os meus itens. Eu adiciono aqui. Eu adiciono todas essas tags dentro da seção. Então, se eu chamar o render aqui do lado de fora, toda vez que a gente clicar aqui add na lista, ele vai adicionar aqui e no final ele vai renderizar pra gente, ele vai mostrar. Então, bora ver aqui, ó. Vou adicionar aqui. Olha lá, ele adicionou, mas tá tudo vazio. Porque eu não coloquei os valores, eu não setei nada. Section, olha lá, field, child, e linha aqui de novo. Na real, eu vou botar isso aqui embaixo, que ele já vai adicionar a linha inteira, já bonitinha. Enfim, aqui eu coloquei uma variável aqui, meus itens, chamando ali o elements, e aqui embaixo eu já usei o elements de novo. Isso aí tá meio errado, inclusive eu coloquei aqui no patch notes, corrigi o const meus itens. E agora ele realmente usa os meus itens aqui em cima, ele só chama ele uma vez e depois ele usa a variável no lugar da função todas as vezes aqui, ó, meus itens. Aqui eu quero adicionar ali os valores, as propriedades dentro disso aqui. E aí, tá, eu criei a checkbox bonitinho, pá, vou pulando aqui pra vocês, senão vai demorar demais, olha lá. Aqui é uma coisa importante, porque ele salva ali, 3 aqui e adicionar, olha lá, ele renderiza, ele vai adicionar a lista duas vezes. Mas eu não quero isso, o que eu quero? Tá vendo ali que toda vez que eu clico em adicionar, ele bota a lista de novo, não apaga os anteriores pra adicionar os novos. Eu deixo lá e adiciono mais a lista nova. Então isso tá meio errado e eu corrijo aqui agora. Vou chamar aqui isso aqui, vai
Ah lá, então ele pega ali os meus itens, que é a seção, e deixa ela vazia antes de renderizar ela de novo. Olha lá, agora ele tá adicionando tudo bonitinho, olha lá, um por um. Então ele apaga o que tinha antes e adiciona um novo. Isso até deu um problema aqui na hora de eu pensar em fazer uma animação de quando a pessoa adicionar, ele fazer uma animação mostrando ali meio que o item aparecendo. Esse tipo de renderização ele me atrapalha um pouco nisso. Eu vou ter que repensar em como que eu vou fazer isso aí. Se a gente clicar aqui no excluir, não vai dar nada, porque a gente não fez a função ainda. Tá, agora o que a gente tem que fazer é colocar os valores ali, colocar os... Isso aqui que eu fiz tá muito errado, esse treco aqui, ó. Label.for, check.id, check.type. Isso aqui funciona? Funciona, porém não devia funcionar. Assim, o certo é a gente usar set attribute pra tudo. Então eu até coloquei aqui, ó, usar set attribute pra todos os atributos, que foi o que eu fiz aqui. Então eu substituí aquele check.id por set attribute. Então isso aqui vai te poupar dores de cabeça. Inner.html não é um atributo, então eu posso passar aqui pelo ponto e adicionar o nome do item ali. Então isso até deu problema na hora de linkar o label com checkbox, por exemplo, porque o for eu achava que ele funcionava, mas não funciona. Então assim, eu coloquei set attribute, então em qualquer lugar que eu clicar aqui, ele vai ativar a caixinha. Não preciso clicar diretamente nela, entendeu? Eu mudei aqui o tamanho desse texto, tipo, o texto continua igual aqui pra gente visualmente, só que no código ele ocupa esse pedaço aqui inteiro. Então, se eu clicar dentro de qualquer área aqui, mesmo que não seja no texto, ele vai marcar ali a caixinha e ficar bonitinho ali. No esquema do check ID, eu coloquei ali o nome do item, mais a posição dele, o que tá meio errado, que eu poderia só usar a posição, e eu acho que eu fiz isso depois, corrigi isso aí. Olha lá, eu coloquei só a posição e reutilizei ali o check ID para todos os outros, para ser o mesmo ID para todos os itens dentro daquela linha. Então essa linha aqui, tanto a checkbox quanto os outros aqui vão ter o mesmo valor, mais ou menos. Isso pode dar problema depois? Pode. E eu corrigi isso, então eu tirei todos os IDs iguais que tem ali. Então usa só o da checkbox e eu levo a checkbox como o ID principal ali da linha. Então para eu apagar, eu apago a linha que o ID do checkbox seja tal. Pronto. Vou pular tudo isso aqui, aí criar a função delete ali. Tá, e ali eu uso uma lambda, que é uma função de seta aqui no JavaScript. Como tem funções como parâmetro, como é o caso do for each aqui, por exemplo. E se eu separasse ali, criasse uma função do lado de fora para fazer aquilo, ia perder meio que o sentido dessa função delete. Então eu coloquei aqui dentro do lambda para ele meio que se adequar dentro da própria função e eu usar só uma. Tipo, delete, ele já tem a outra função ali dentro dele mesmo, sem precisar nomear e tal, e fazer aquela bagunça no código. Já fica tudo bonitinho aqui, separado. Dois parâmetros, porque precisa de dois parâmetros pra gente pegar a posição. Não entendi qual a lógica que eu usei pra fazer isso aqui, o que tava passando na minha cabeça, mas enfim, eu apago tudo e refaço isso. E eu acabo usando um filtro aqui pra apagar o item da lista. Agora que eu percebi que a minha webcam tá em cima da outra do vídeo, mas enfim. Tá, vou mostrar aqui pra vocês que eu corrigi a função apagar da lista. Então eu vim aqui no script, cadê? Apagar, função apagar. Então eu criei uma lista auxiliar aqui pra eu poder apagar. Então tipo, ele vai pegar todas as posições da lista original e vai passar pra lista auxiliar, menos a posição que eu quero apagar. Então eu vou passar um ID aqui. Se a posição for igual a ID, então quer dizer o que? Que eu não vou salvar ela, porque eu quero apagar esse ID. E aqui no final eu pego a lista auxiliar e jogo ela dentro da lista original, ou seja, vai passar a lista com o item apagado. E aí eu renderizo de novo para atualizar ali a seção, a section, que é a seção aqui onde vão ficar os itens. E até tá comentado aqui para vocês. Então, onde eu clicar aqui para apagar, ele vai apagar aquilo ali perfeitamente. Eu acho que é isso. Depois disso aqui eu não faço muita coisa. O que eu fiz de função aqui? Eu criei o HTML aqui bonitinho. Se você quiser dar um pause aí, dar uma olhada no HTML, tá aí. O código no GitHub vai estar aí na descrição do vídeo também. Então assim, aqui tem os scripts separados. Eu usei um outro script aqui que eu peguei da internet. O ícone bonitinho disso aqui, do X aqui, do excluir. Eu peguei isso aqui da internet e eu adicionei aqui pra ficar mais bonito. Foi uma indicação de um amigo meu, inclusive. Valeu aí, Júlio Jurema. O Instagram dele vai estar aí na descrição. E o LinkedIn dele também, assim como o meu. E aqui eu coloquei os
os estilos, os CSS separados. Eu normalmente crio um arquivo de classes que eu posso usar depois de forma independente. Então assim, isso aqui pode funcionar em qualquer outra página. Então eu crio normalmente um class.css e aqui dentro do style.css, no caso como eu só tenho um arquivo, eu botei style.css, mas se tivessem vários arquivos eu ia botar o nome do HTML respectivamente para ficar mais fácil de saber qual arquivo equivale a qual arquivo. Mas enfim, tá tudo aí. Eu fiz aqui um box sizing para facilitar o cálculo de tamanho e tudo mais. Coloquei uma fonte padrão aqui de 15, usei uma fonte externa que eu importei aqui dentro do CSS. Por que eu não importei lá pro HTML? Não sei também. Para mim faz mais sentido colocar dentro do CSS, porque normalmente vai ser sempre um arquivo de CSS para várias páginas diferentes. Então eu já tiro essa preocupação de colocar em cada HTML a fonte que eu quero. Então eu já adicionei aqui dentro do CSS. Já é tudo bonitinho, media query para deixar ele responsivo. Tá tudo bonitinho funcionando. Se você tiver algum erro aí que você percebeu e tal e queira contribuir com esse projeto, só deixar nos comentários ou ir lá no GitHub e pedir para fazer alterações no projeto. Vai ser extremamente bem-vindo. Se você quiser, né, dar aquela fortalecida, não esqueça de deixar o like, de compartilhar aí nas redes sociais, compartilha para algum amigo teu que precisa saber de alguma coisa que eu mostrei aqui, não sei. E é isso aí, esse foi um projeto aí básico, basicão, primeiro de alguns, muitos, assim eu espero. Se eu fiz alguma coisa de errado, você corrige aí nos comentários também. Apesar de ter feito aqui isso tudo sabendo para que funciona cada coisa, porém eu não usei alguns princípios, tipo padrão de projetos que eu poderia ter usado aqui só para mostrar pelo menos os padrões de projetos para vocês, mas esse projeto era bem simples, esse sistema era bem simples, então eu acho que não valia tanto a pena usar um pattern, um design pattern, um padrão de projeto aqui, já que, né, eu não ia escalar isso para outras coisas depois. Enfim, é isso aí, valeu para todo mundo e até a próxima.